Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Quem não viu a Capela Sistina não consegue ter a noção intuitiva do que um homem sozinho pode alcançar, disse o escritor Goethe certa vez. Esse monumental trabalho inclui a representação de cenas do livro do Gênesis, como a criação de Adão, uma das imagens mais famosas da história da arte. Então hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do escultor, pintor, poeta, arquiteto e urbanista Miguel Ângelo Buonarroti. Senta que lá vem história. Miguel Ângelo faz parte do reduzido grupo de artistas chamados Gênios da Humanidade. Seu trabalho excepcional elevou as artes plásticas a patamares nunca antes alcançados. Miguel Ângelo foi o primeiro artista ocidental a reivindicar sua liberdade criativa. Ainda em vida, Miguel Ângelo foi considerado o maior artista do seu tempo. Chamavam-no de O Divino, o que se mantém até hoje. Miguel Ângelo viveu a última fase do Renascimento e a transição para o maneirismo, uma época de intensos conflitos sociais e profundas mudanças na vida cultural. Foi um dos primeiros artistas ocidentais a ter sua biografia publicada ainda em vida. Várias de suas criações estão entre as mais célebres da humanidade, como a escultura de Davi, uma representação majestosa do herói bíblico, Pietà, uma escultura de Maria segurando o corpo de Jesus, Moisés e o juízo final. Miguel Ângelo de Ludovico Buonarroti Simoni nasceu no dia 6 de março de 1475, em Caprese, na atual província de Arezzo, na Toscana, Itália, onde seu pai era prefeito. Foi o segundo dos 5 filhos de Ludovico Buonarroti e Francesca. Um mês depois do nascimento de Miguel Ângelo, o mandato de Ludovico expirou e ele transferiu-se com a família para Florença, onde tinha uma casa no distrito de Settignano. Quando estava com 6 anos, sua mãe faleceu e Miguel Ângelo e seus irmãos foram adotados por uma família de pedreiros de Settignano. 4 anos depois, ele e os irmãos voltaram a morar com seu pai, que passou a lhe dar aulas de gramática. Mas ele não queria saber de estudar, passava o dia desenhando ao invés de estudar e era constantemente repreendido por seus pais e seus irmãos, porque para eles a carreira artística era indigna da nobreza da linhagem dos Buonarroti. Não adiantou. Aos 13 anos, Miguel Ângelo abandonou de vez sua instrução regular e entrou como aprendiz na oficina dos famosos irmãos Domenico e Davi Ghirlandaio, em Florença. A primeira obra acabada de Miguel Ângelo foi a pintura Santo Antônio Abade, que ficou tão bem feita que suscitou a inveja do mestre Domênico. A relação entre eles já não andava boa, porque Miguel Ângelo certa vez teve a ousadia de corrigir um dos desenhos de Domênico, humilhando-o, o que não foi pouca coisa, porque Domênico era um dos pintores mais importantes de Florença. Fato é que Miguel Ângelo não terminou seu aprendizado com os Ghirlandaio. Aos 15 anos, ele deixou o ateliê e entrou na proteção de Lorenzo II de Médici, o poderoso governante de Florença. Lorenzo hospedou Miguel Ângelo em seu palácio e o colocou como aprendiz no ateliê do escultor Bertoldo di Giovanni, que havia sido aluno do grande Donatello. O Hospital do Santo Espírito de Florença permitia que Miguel Ângelo dissecasse cadáveres para estudar sua anatomia, para aprimorar suas esculturas e pinturas. Agradecido, ele fez um crucifixo para o hospital. Em 1492, Lorenzo o Magnífico faleceu, deixando o governo para o seu filho, Piero de Médici, de apenas 21 anos, que se recusou a manter o mecenato em favor de Miguel Ângelo. Miguel Ângelo sofreu um grande choque com a morte de seu patrono, permanecendo por vários dias em profunda tristeza, incapaz de qualquer ação. Depois passou alguns dias na casa de seu pai e seguiu para Bolonha, onde encontrou um novo patrono, Gianfrancesco Aldobrandini, em cuja casa permaneceu por 1 ano. Quando adulto, Miguel Ângelo tinha uma estatura mediana e possuía ombros largos e braços fortes, resultado de suas infindáveis horas trabalhando com a pedra.
Usava a barba dividida em duas e tinha o nariz quebrado, resultado de uma luta na juventude com Pietro Torrigiano. Não dava a mínima atenção para sua aparência física, vestia-se com roupas velhas e às vezes esfarrapadas, que invariavelmente estavam sujas. Mesmo assim, não raro, dormia com elas e até com sapatos. Não ligava o que ia comer nem aonde ia dormir. Era conhecido por seu temperamento um tanto melancólico. Também era muito religioso. Em sua juventude, em Florença, a pregação do padre dominicano Girolamo Savonarola sobre o despojamento dos bens mundanos exerceu forte impacto sobre ele, e ele expressou sua admiração por ele ao longo de toda a sua vida. Ele procurava conceber suas esculturas como se elas já existissem ocultas no mármore, e seu trabalho como escultor era o de libertar as belas formas que se esforçavam para sair da pedra, e trabalhava neles à mão livre, por muitos dias com martelo e cinzel, retirando do mármore o que era supérfluo aos olhos de Deus. Isso contrastava com o procedimento de outros escultores, que produziam modelos de gesso de uma figura e depois transferiam as medidas a um bloco de mármore para saber com precisão onde cinzelar. Sua primeira obra importante foi Baco, em 1496, a pedido do cardeal Raffaele Riario. Em 1597, quando estava com apenas 23 anos, foi contratado pelo cardeal francês Jean Billieres Lagraulas, embaixador do rei da França na corte papal, para esculpir para a Capela dos Reis da França, na Basílica de São Pedro, uma escultura em mármore. Trata-se da famosa Pietà, onde o Cristo aparece no regaço de sua mãe, com uma face tranquila, sem sinal de sofrimento, como se dormisse. A obra foi finalizada em 1499. O sucesso da obra foi enorme. Miguel Ângelo ficou tão orgulhoso da obra que colocou sua assinatura na faixa que passa sobre o busto de Maria. Pietà foi a única que Miguel Ângelo assinou. Em 1501, retornou a Florença e recebeu a encomenda de Davi, que deveria ser instalado no contraforte da catedral. Miguel Ângelo escolheu para a obra um enorme bloco de mármore com mais de 5 metros de altura. Talhar uma obra desse vulto, até hoje, é um desafio técnico enorme. Miguel Ângelo mandou erguer uma cerca em torno do mármore e o escavou sozinho, sem permitir visitas. A estátua de Davi mede 4,34 metros de altura. Apesar do seu tamanho descomunal, Davi é ainda um adolescente e foi representado nos momentos preparatórios do combate com Golias. Quando ficou pronto em 1504, o resultado foi tão magnífico que foi formada uma comissão de artistas notáveis, entre eles Sandro Botticelli e Leonardo da Vinci, para que, ao invés da estátua fosse colocada no contraforte da catedral, ela fosse colocada na frente do prédio do governo de Florença, para que todos pudessem apreciá-la. O Papa Júlio II era tão fascinado pelo grandioso e tão voluntarioso quanto Miguel Ângelo. Depois do sucesso absoluto de Davi, em 1505, Miguel Ângelo foi chamado a Roma pelo Papa para construir seu monumento fúnebre. Uma grande estrutura livre dentro da Basílica de São Pedro, no estilo de um mausoléu, adornado com 40 estátuas em tamanho natural, representando profetas, e uma grande estátua de Júlio de 3 metros de altura, coroando o conjunto. Definido o desenho, Miguel Ângelo viajou para as minas de mármore em Carrara para selecionar as pedras, passando lá 8 meses. O mármore foi trazido de Carrara por 90 carros. Chegando a Roma, o material ocupou boa parte da Praça São Pedro. 3 anos depois, em 1508, o projeto fúnebre foi suspenso, porque o Papa Júlio II pediu a Miguel Ângelo que fosse pintar o teto da Capela Sistina, um espaço de grande significado para o Vaticano, por ser onde se realizam as eleições papais. Apesar de Miguel Ângelo ter se recusado inicialmente, dizendo que não era pintor e sim escultor, ele acabou fazendo. A capela já era decorada por uma série de afrescos importantes nas paredes. A tarefa de Miguel Ângelo era de decorar o teto.
A ideia inicial de Júlio II era de apenas 12 grandes figuras de apóstolos, mas Miguel Ângelo concebeu um grupo de 300 figuras, divididas em 3 grupos: a criação da terra por Deus, a criação da humanidade, sua queda e, por fim, a humanidade representada por Noé. Enquanto trabalhava na Capela Sistina, Miguel Ângelo manteve seu trabalho em segredo. Ele não permitia que outras pessoas vissem o processo de criação dos afrescos. Trabalhou durante 4 anos sozinho, deitado de costas em um andaime concebido por ele mesmo, dos mais de 300 personagens, entre eles o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, o profeta Jonas, o profeta Daniel, a criação de Adão, o pecado original, a expulsão do paraíso e o dilúvio universal. Durante a pintura da Capela Sistina, Miguel Ângelo teve algumas divergências com o Papa Júlio II que ficaram famosas. A obra foi concluída em 4 anos e o resultado foi além das expectativas papais. Miguel Ângelo deu provas de ser um gênio também na pintura. Com a morte do Papa Júlio II em 1513, sua tumba se tornou uma necessidade, mas seus herdeiros quiseram diminuí-la. Então, um dos primeiros esboços de Miguel Ângelo foi revivido e o monumento foi muito reduzido. Apesar da dedicação com que Miguel Ângelo se voltou para o trabalho nos 3 anos seguintes, só 3 estátuas haviam sido iniciadas. A estátua de Moisés, com 2,35 metros de altura, e 2 outras de escravos, que permaneciam inacabadas. As obras no infinito, inacabadas, são esculpidas para revelar partes da cabeça e do corpo. A impressão que se tem é de corpos submersos contorcendo-se presos na pedra, lutando eternamente pela liberdade. O sucessor de Júlio foi um amigo de juventude de Miguel Ângelo, o 2º filho de Lourenço de Médici, Giovanni, que foi sagrado papa com o nome de Leão X. Quando iniciou o pontificado, Leão X requisitou Miguel Ângelo para trabalhar em Florença. Miguel Ângelo foi nomeado governador das fortificações de Florença em 1529. Fez vários projetos arquitetônicos e esculpiu um importante par de tumbas para os 2 duques, Juliano e Lourenço de Médici. O governante de Florença era o cardeal Giulio de Médici, que mais tarde também seria sagrado papa com o nome de Clemente VII. Só que em 1527, Roma foi invadida e violentamente saqueada pelas tropas rebeldes do rei Carlos V da Espanha. O Papa Clemente VII fugiu. Florença se revoltou contra os Médicis, banindo-os, e instaurou a República. Miguel Ângelo exilou-se em Veneza. Essa década e a seguinte foram muito difíceis para ele. Seu pai e seu irmão favorito morreram e, como já estava na meia-idade, Miguel Ângelo passou a se preocupar com a sua morte e a perpetuação do nome Buonarroti. Retornou a Roma em 1532 e conheceu um jovem de 17 anos, amante das artes, Tommaso del Cavalieri, com quem manteve uma amizade amorosa, trocando calorosas correspondências e poesias. Miguel Ângelo nunca se casou e é praticamente um consenso que era homossexual. É possível que Miguel Ângelo, por ser muito religioso, tenha fugido da consumação carnal. É o que transparece em suas poesias, o conflito entre o impulso do amor terreno e o amor divino. Além disso, em Florença, no século XVI, os homossexuais poderiam ser castrados ou condenados à morte. Nessa fase, Miguel Ângelo deixou um pouco de lado a escultura e se voltou para a arquitetura, a poesia e a pintura. Em sua poesia, ele deixou muitas pistas sobre suas ideias artísticas e sobre a vida, e nela parece transpirar o amor platônico por Tommaso del Cavalieri. Seus poemas foram musicados várias vezes ao longo da história, por compositores como Richard Strauss e Benjamin Britten. Quase 30 anos depois, em 1536, o Papa Paulo III encomendou o afresco O Juízo Final para o altar da Capela Sistina. A composição é estruturada em torno da figura monumental do Cristo Juiz, que separa os bons dos maus.
Em 1535, o Papa Paulo III o nomeou supremo arquiteto, escultor e pintor dos palácios apostólicos. Nesse período, conheceu e desenvolveu uma profunda ligação afetiva com a poetisa romana Vittoria Colonna, descendente de uma família nobre. Vittoria foi uma das mulheres mais notáveis da Itália nessa época. Miguel Ângelo já era idoso e ela, viúva há 17 anos. Eles compartilhavam seus interesses em poesias e religião. Para ela, Miguel Ângelo escreveu várias poesias e produziu desenhos, e ela, por sua vez, dedicou-lhe também várias poesias. A amizade entre eles perdurou até a morte de Vittoria em 1547. Em 1561, Miguel Ângelo realizou sua obra mais ambiciosa na arquitetura, sua participação na reestruturação da Praça do Capitólio, sede do Senado em Roma, que se tornou uma das maiores realizações arquitetônicas do Renascimento, e a reforma da cúpula da Basílica de São Pedro, em Roma. Mesmo nesse terreno, sua obsessão pela forma humana se tornou evidente. Pensava que o edifício era comparável a um corpo humano, significando organizar suas partes em torno de um eixo central, assim como os membros se organizam em torno do tronco. Dizia que quem não dominava a forma do corpo não seria capaz de compreender a arquitetura. Miguel Ângelo teve várias rivalidades artísticas durante sua vida. As mais notáveis foram com o pintor e arquiteto Rafael e Leonardo da Vinci, com quem teve divergências artísticas e de personalidade. Era generoso, dava obras valiosas de presente para os seus amigos, era gentil com seus servos e doava altas somas para a caridade. Ajudou no sustento de vários familiares e, por vezes, ajudou artistas pobres, inclusive seus 2 biógrafos. Como professor, não escondia seu conhecimento dos discípulos, mas não gostava que fosse divulgado o que ele ensinava. Vários de seus alunos o chamavam de pai. Próximo à sua morte, escreveu o livro Rimas e desabafou em um poema. Na verdade, nunca houve um só dia que tenha sido totalmente meu. Em 14 de fevereiro de 1564, Miguel Ângelo, que já não estava bem de saúde há algum tempo, sofreu uma espécie de ataque, e os amigos, pressentindo sua morte, chamaram seu sobrinho Linardo, mas este não chegou a tempo. Miguel Ângelo Buonarroti faleceu pacificamente, aos 79 anos, em Roma, Itália, no dia 18 de fevereiro de 1564, rodeado de amigos. Por ordem do governador de Roma, o corpo foi depositado com grandes honras na Basílica dos 12 Apóstolos. Mas seu sobrinho Linardo desejava que ele repousasse em Florença. Linardo então roubou o cadáver do tio e o despachou com mercadoria para Florença. No dia seguinte, quando o corpo chegou, foi levado em segredo para ser enterrado na Basílica de Santa Cruz. Mas a movimentação foi percebida pela multidão que acompanhou o cortejo, prestando suas últimas homenagens. Miguel Ângelo, pouco antes de morrer, queimou grande quantidade de desenhos e esboços, a fim de que ninguém pudesse ver o modo como ele desenvolvia seu trabalho, para que sua imagem pública não parecesse menos que perfeita. Com isso, o acervo remanescente é relativamente reduzido e as peças que escaparam da destruição foram altamente cobiçadas pelos colecionadores. Seu próprio sobrinho, Linardo, teve de desembolsar uma elevada quantia quando quis adquirir alguns no mercado de arte romano. A maior parte deles, cerca de 200, estão preservados na Casa Buonarroti, em Florença. Sobrevivem também quase 500 cartas que escreveu para seus familiares, amigos, agentes e patronos. Através delas se tem uma ideia mais completa de sua personalidade. E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe essa biografia com outras pessoas. Vamos incentivar a cultura em nosso país. E se puder, apoie o canal no Catarse ou se torne membro do canal no YouTube. Até a próxima história!